Olá a todos. Uma vez mais, te damos as boas-vindas ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho utilizando-se das várias obras disponíveis. Estamos então seguindo o livro Vivendo com Jesus, de autoria de Amélia Rodrigues e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje abordaremos o capítulo 5, intitulado A Magna Carta Universal. E a reflexão foi preparada pelo Ítalo Bianchi. Então, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o podcast, que tem várias reflexões, a proposta de várias questões para a gente pensar bastante, questões profundas. E eu destaco uma fala do Ítalo, se referindo ao capítulo, porque esse capítulo fala da divina lei que foi cantada, recitada e vivida por Jesus. Então, a Amélia Rodrigues nos traz esse convite para que a gente possa viver um pouquinho mais junto com o Mestre. Mais tarde, nós teremos oportunidade de estar ao vivo. Então, a gente tem a nossa live que ocorre no YouTube, no Facebook. Além do Ítalo, eu estarei presente com a Ana Márcia e o convite especial foi para o público que vai estar conosco aí. Então não perca essa oportunidade. Se não puder estar ao vivo, é muito gostoso a gente estar debatendo, ao mesmo tempo, mas não se preocupe. Fica gravado, você pode visitar a nossa página. Aliás, esse é o instante perfeito para que a gente possa te fazer de coração o convite. Participe conosco. Venha conosco nesse empenho de difundir o Evangelho, difundir a doutrina espírita, divulgarmos, enfim, por todos os meios ao nosso alcance a palavra do bem. Pode entrar no nosso YouTube, no Facebook, enfim, em todas as mídias sociais, você vai encontrar lá os canais efetivos de participação. Ok? Então, fica aí o convite para você estar conosco. Não deixe de ficar até no final. Hoje teremos o nosso momento de oração com uma mensagem lindíssima de Maria Dolores que nos acompanha em nossa prece final. Dito tudo isso, repetimos o nosso convite carinhoso de sempre. Vamos ouvir? Olá a todos. Vamos juntos mais uma vez buscar inspiração em Jesus para que nós consigamos basear o nosso movimento de transformação pessoal no sentido do nosso progresso. Hoje, então, buscaremos, junto com Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, no seu capítulo 5, a Magna Carta Universal. Iniciando pelo significado desse texto, pelo título, nós já encontraremos, a partir dele, importantes reflexões para fazermos juntos. A Magna Carta tem o seguinte significado: magna é muito grande, de grande importância ou relevância, maior relevância que qualquer outra coisa de mesmo aspecto, de mesma natureza, tipo. É grandioso, extraordinário, magnífico. Então, podemos dizer de uma carta de maior relevância ou importância. E veremos até o final do texto que realmente vai de encontro ao que o Cristo nos trouxe. Sendo que essa carta, especificamente falando, seria o código mais relevante que a humanidade já recebeu, que deveria nos encaminhar para uma instância mais digna e iluminada, levando-se em conta o teor dos ensinos que o Cristo promoveu em nosso meio, na época em que esteve entre nós, nos trazendo uma boa nova, O texto que sustenta a lição que a Amélia nos traz hoje é baseado em Mateus 5, 44. Vamos ao texto, então.
começa assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, 43 a 45. A história antiga está repleta de filósofos, legisladores e missionários que contribuíram eficazmente para o progresso da cultura, da ética, da arte e da ciência. Escolas de pensamento multiplicaram-se através dos tempos, discutindo a melhor técnica para a aquisição da felicidade, a superação do sofrimento, a coragem para o inevitável enfrentamento com as urdiduras das ocorrências infaustas. Teses audaciosas e complexas foram apresentadas em todos os tempos. Homens e mulheres notáveis procuraram ampliar os horizontes do mundo mediante exemplos no estoicismo e na beleza, sem conseguirem apresentar uma fórmula universal que pudesse atender a todas as criaturas nas mais diversas épocas e oportunidades. O ódio, a vingança, a predominância da força, o revide e a rebeldia sempre foram os espólios das gerações transatas, que passavam as sucessivas tentando demonstrar que somente por meio do poder e do esforço o indivíduo poderia realizar-se, desse modo encontrando a plenitude. Não obstante, os fatos sempre demonstraram o equívoco lamentável desse comportamento insano e as consequências inditosas da sua aplicação e vivência. Veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples, como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Enquanto vicejarem a força e o poder desmedido, sempre se apresentarão a desdita e o desespero, como resposta da vida a esses vassalos da inferioridade humana. O vencedor sempre era aquele indivíduo que esmagava, que erguia estátuas à sua grandeza sobre o cadáver dos vencidos em armadilhas covardes, fazendo silêncio para que a estupidez fosse coroada de louros e assinalasse sua época. A partir desse Jesus, o vencedor é aquele que supera sua inferioridade moral, que se apequena para que os outros cresçam e se desenvolvam. Para tanto, outro método não existe além e fora do amor. O amor procede do hausto divino, sendo a força dinâmica encarregada de manter a harmonia em toda parte. O Pai faz chover sobre terras produtivas e estéreis, com o mesmo carinho que distende a luz solar sobre a corola da flor e o cadáver em decomposição, que ainda o ser bom quanto o mal, jamais se cansando de amar. Seu amor é igual para aquele que o respeita, assim como em relação àquele que o destrata, sem privilégio para o primeiro ou ressentimento em relação ao outro. O amor é equânime e justo, simples e nobre, jamais se ensoberbecendo ou magoando-se, seja como for que se expresse. A antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio de retribuição, de pagamento, a que não se submete o sentimento afetuoso. Porque odiar o inimigo, se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo um necessitado, alguém que está enfermo da alma? Quando se odeia a quem odeia,
ambos encontram-se no abismo do desequilíbrio emocional, nutrindo-se dos miasmas mentais que produzem em tormentosas conjunturas internas. Amar, em qualquer circunstância, é comportamento que enriquece e liberta. Todo aquele que ama é livre e feliz, semeando luz e esperança onde se encontra, por onde passa, porque exterioriza a ternura e emoção elevada que a todos contagia. O ódio é veneno que entorpece os sentimentos e convulsiona aquele que o carrega, intoxicando-o inexoravelmente. A mitologia grega refere-se a Circe, ou feiticeira, que transformava os heróis em animais somente pelo prazer de os ver sofrer. Trata-se de um comportamento alienado, de inveja dos triunfadores, da ausência do respeito que se deve ter para com os demais. Da mesma forma, as parcas teciam as indumentárias do infortúnio, da doença e da morte para aqueles que lhes caíam em desgraça, infelizes e atormentadas nas furnas em que se refugiavam. Jesus é o antissofrimento, é o caminho da felicidade e o amor que recomenda. É a sua sustentação indispensável para o êxito em qualquer cometimento. O ódio resulta dos sentimentos primários insatisfeitos nos quais a criatura se debate, conspirando contra a paz que se anela, tornando-se remota a sua conquista. O amor, no entanto, é o estímulo que nutre a vida e a favorece como energia e encantamento para prosseguir indefinidamente. A sociedade daquele como desses difíceis tempos parece satisfeita com a brutalidade, com o predomínio da fera em vez do cordeiro em sua natureza íntima, optando pela animosidade, na qual o instinto se realiza, em detrimento da fraternidade, em cuja satisfação o espírito se engrandece. Do ponto de vista egóico, o amor aos inimigos parece loucura, enquanto que a loucura é o ódio em qualquer expressão em que se apresente. O ser humano ainda não despertou realmente para a experiência fascinante do amor, especialmente aqueles que estorcegam nas paixões asselvajadas, a míngua de carinho que evitam receber e de compaixão que escusam aceitar. Assinalados por terrível egocentrismo e respirando a própria inferioridade, refugiam-se no ódio, porque deixam de pensar, perdem o contato com a realidade e centralizam-se unicamente no desvio de conduta que os leva a anelar pela infelicidade de outrem. Esse outrem é a projeção deles que se detestam. É inadiável a necessidade de amar seu inimigo, não lhe devolvendo o mal que faz, não sintonizando com a sua aberração temperamental, não descendo aos níveis inferiores do primitivismo de onde já se saiu. Amar o inimigo e fazer-lhe todo o bem que se pode constitui a nova ordem emocional, o novo roteiro para o equilíbrio, o seguro meio para a aquisição da felicidade pessoal. Quando se deseja conquistar alguém, investe-se tudo quanto está ao alcance. A vitória desse anseio torna-se meta inadiável, fixação monoideia. Depois do êxito de haver-se alcançado o desejo, descuida-se de preservar o sentimento, de sustentar a afetividade com a gentileza, acreditando-se erradamente que já se conseguiu o que se queria, sendo um grande e terrível engano, porque facilmente se perde o que não é mantido, deixando um imenso vazio no sentimento do outro e grave frustração no descuidado. O amor próprio, filho dileto da presunção e do egoísmo, cria barreiras impeditivas, onde somente deveria haver pontes que facilitassem o trajeto.
e a solidão, a amargura, tornam-se companheiras do aflito, conflitado pela insensatez. É normal viver-se armado contra todos e tudo, quando se deveria viver amando para também ser amado. No que diz respeito ao inimigo, é justo ter-se em conta que ele odeia o outro, porque o não conhece. Não se permite a consciência do quanto está perdendo em bem-estar e alegria. Mais uma razão para que seja amado por quem detesta. A sensibilidade do amor é tão grande e significativa que nem a si mesma, na maioria das vezes, a criatura ama, fugindo emocionalmente da autoanálise que a leva a encontrar-se carente, emulando-a ao esforço pela autoafeição. Conseguida essa etapa, facilmente amará o seu próximo e logo depois aquele que a odeia. Quando Jesus, no inesquecível Sermão da Montanha, propôs o poema de amor aos inimigos, dilatou os horizontes da afetividade, dando-lhe um caráter universal. Por que então se odiaria outrem que enfermou, quando todos passam pelo mesmo fenômeno de distúrbio emocional, de transtorno de comportamento? Jesus propôs o amar aos inimigos, fazendo-lhes todo o bem que esteja ao alcance, e revolucionou o pensamento dos tempos futuros. A semelhança, pois, do Pai, do sol, da chuva, da seca, do calor e do frio que a todos atingem, o amor deve ser incondicional, generalizado e permanente. A semelhança, amai e orai pelos inimigos, é a recomendação incontestável. O recurso é esse, e o resultado é o bem sem limite. Então, meus irmãos, nesse texto de Amélia Rodrigues, vamos encontrar orientações profundas, normas e diretrizes seguras que o Cristo vem nos oferecer como recurso de um caminho que não podemos mais demorar em seguir. Numa linguagem poética e emotiva, ela vem nos lembrar do chamamento, ou seja, do imperativo de Jesus quando disse: amai os vossos inimigos. Difícil esse discurso? Sim, porém necessário. Para auxiliar nessa compreensão, trago aqui uma reflexão acerca do trecho de Mateus com a interpretação do Sr. Honório Abreu, que vem nos fazer aprofundar um pouco mais nesse discurso do Cristo. Vale ressaltar que se antes do Mestre a regra era amar o próximo e odiar o inimigo, visto que a humanidade não tinha maturidade suficiente para compreender e aceitar o que ele veio propor, será que já possuímos essa condição de compreensão ou de procedimento? Então assim disse o Cristo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. Analisemos então, junto com o Sr. Honório, o trecho eu, porém, vos digo. Aqui Jesus quebra o paradigma vigente da época, mudando a direção do nosso pensamento egoístico, na condição de crescimento. Sr. Honório comenta que o termo represa um fluxo do sentido do ensinamento. Assim cria uma possibilidade de mudança real, no contrafluxo da vida comum e rotineira. Então, para isso, qual era então a nova proposta de Jesus? Amai os vossos inimigos. Esta citação está no tempo presente, no modo imperativo. No contexto, então, não era apenas amar o amigo, o próximo, mas sim o inimigo, um verdadeiro escândalo para a época, e talvez ainda hoje, meus irmãos.
Por isso foi considerado um revolucionário, mal visto até, mal interpretado com toda certeza em sua missão de resgatar o ser humano. Uma questão delicada, difícil, porém nos resta entender quem é o inimigo, porque assim os consideramos. Humberto de Campos, falando de si mesmo, disse que o inimigo mora dentro de si. O que já nos remete a pensar se os inimigos existem mesmo ou seria fruto de conceitos próprios, arraigados no egoísmo e outras instâncias infelizes no ser humano, baseados em decisões mal alinhavadas por nossa personalidade, escrava de sérias dificuldades em considerar a existência de outros seres em nosso caminho, de que somos necessitados uns dos outros, ou que ainda precisamos nos amar. O que já sabemos hoje, chegaremos a esse tempo, um dia, mais cedo ou mais tarde, dependendo do esforço realizado em nossa jornada. Então assim, meus irmãos, nessas poucas palavras, desejamos a todos uma excelente vida, melhores dias e que as melhores decisões, inspiradas pelo ensinamento e as palavras do nosso Mestre, possa nos guiar os passos. Que assim seja. Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Sempre Amor, de Maria Dolores. Se a aprovação te alcança, contempla a natureza, alma querida e boa, e encontrarás na terra em toda parte o lar de luz que nos aperfeiçoa. Dores? Dizes que as dores lembram trevas, compelindo-te o sonho a persistir de rastros. Fita o império da noite, desvendando a floresta dos astros. Renúncia? Há quem te afirme que a renúncia é carga improdutiva para o amor. Olha o brilhante, arrebatado à pedra, esbanjando esplendor. Sofrimento? A severa rebeldia que todo sofrimento é processo infecundo. Mas a fonte filtrada entre os punhais da rocha acrescenta o conforto e a beleza do mundo. Crises? Lembra o fragor da tempestade, o campo grita ao furacão violento. Depois, o chão se alimpa e o sol espalha mais ouro e mais azul no firmamento. Sacrifício? Medita sobre o tronco a tombar sem apoio a que se arrime. Depois, fez-se violino entre as mãos hábeis, interpretando a música sublime. Morte? Se crês que a morte é o fim de tudo, qual abismo escavando abismos agressores, fita a semente, nua, a renascer do solo para ser planta nova e esmaltar-se de flores. Escuta, alma querida, a vida é sempre amor, do mais nobre caminho aos mais plebeus, e a presença da dor, em qualquer parte, é uma bênção de Deus. Mestre amigo Jesus, que neste momento de prece, banhados pelas luzes do Evangelho e sensibilizados pela poesia que nos toca a alma, possamos em Tua companhia, Mestre amigo, reconhecer a presença divina de amor profundo em toda parte. Ajuda-nos, portanto, nesses instantes, a meditar que, em cada instante de nossas vidas, somos profundamente amados, estamos cercados de corações que tanto nos amam, mesmo que sejam as luzes invisíveis das bênçãos sublimes dos Teus anjos de amor, que jamais nos abandonam. Ajuda-nos, Mestre amigo, então, uma vez mais, a aprender contigo como olhar a vida, como perceber em toda parte a presença de Deus, nosso Pai, amando-nos profundamente através das lições da vida, do aprendizado necessário, e nos dê forças, Mestre Jesus, para que continuemos a caminhada sempre buscando o melhor,
o melhor em nossos corações e o melhor em cada um dos corações que se acercam de nós. Que a tua luz bendita nos encha de ânimo e vida, que o teu amor nos acalente e nos proteja, mestre amigo, e que juntos, nesses instantes de prece, possamos repetir contigo: graças a Deus, nosso Pai de amor infinito. Que assim seja.